de João, capítulo 3. Vamos ganhar tempo lendo o texto da palavra do Senhor, mas meditando, mesmo que por poucos minutos, que a palavra de Deus fale profundamente ao nosso coração. 1 João, capítulo 3, versículos 4 e 6, e todos lerão comigo o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Fala conosco, Pai. Clamamos para que o Senhor use a minha vida, o teu servo, e também abençoe a cada irmão, para que nós abramos os nossos ouvidos e entendamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor separou um povo para ser seu povo exclusivo. Nós vimos aqui de manhã a Lídia colocando o satanismo, não é? As pessoas que estão sendo exclusivas para adorar Satanás. Mas Deus fez isso com o seu povo. Separou um povo, e nós temos o povo exclusivo de Deus. E temos os que não são do Senhor. E os que não são do Senhor são de Satanás. São mundanos. Separado um povo para o Senhor, para fazer o que? Um povo separado para servir a Deus. E o que caracteriza principalmente um povo santo, um povo separado? É exatamente a busca pela santidade. A busca pela santidade. O texto acima nos destaca duas práticas. A prática do que é crente e a prática do que não é crente. A do crente e a do mundano. As duas práticas. Tem uma distinção clara no comportamento entre as pessoas mundanas e os separados. A diferença entre o crente e o descrente é vista na sua prática. Não é uma questão só cultural, uma questão só intelectual, é uma questão prática. João está ensinando essa diferença desse povo separado para o Senhor. Um povo que já é filho de Deus, um povo que está vivendo num corpo caindo ainda, mas um corpo que vai ser completamente transformado no final dos tempos. E esse corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Essa esperança que nós temos. Nós vislumbramos isso. Nós sentimos aqui a nossa carne pesar neste mundo, mas nós vemos o futuro, a glória que o Senhor trará àquele que é separado dele. E nós já vivemos assim, buscando isso, correndo para lá, indo diante, correndo para Deus, buscando a santidade. Porque quem transgride, quem faz qualquer transgressão contra a lei de Deus é pecador. O pecado é a transgressão da lei de Deus. De fato, todo pecado é contrário à lei de Deus. E Cristo veio a esse mundo para nos tirar, nos levar, nos limpar, nos livrar do pecado. Quem permanece então nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem Deus é. Então a proposição é que a igreja de Cristo é marcada por essa busca pela santidade. E as duas práticas eu queria destacar, as duas práticas que esse texto nos traz. Duas práticas distintas entre a igreja e o mundo. E a primeira prática então é a prática na vida do pecado, a prática do mundano. Vamos ler de novo o início do versículo 3, do versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive. Pode ler mais forte? Todo aquele que permanece nele. Isso, pode ler sem medo, porque é isso mesmo. Essa prática é daqueles que estão em Cristo, meus irmãos. Esses são os descrentes, são os ímpios, são os mundanos, que não creem na palavra de Deus. Eles podem até fingir que creem, porque tem aqueles que são disfarçados. Eles podem preferir acreditar só numa pequena parte da palavra de Deus. Então, pega alguns textos que são interessantes, importantes, e principalmente aqueles que falam ao seu coração, e fala, isso, eu gosto desse texto. E esse eu acredito, o restante eu não acredito. Ora, se uma pessoa não acredita na palavra de outro, ela vai segui-la? Se uma pessoa te fala alguma coisa e você não acredita, você vai fazer? Se ela fala com você, se não toma tal remédio que ele vai ser bom para você, você vai tomar se você não acredita? Não, né? Quem não acredita na palavra de Deus, não vai seguir a palavra de Deus. Pelo contrário, vai desprezar a palavra de Deus.
principalmente se essa palavra fala contra o que ele pensa e contra o que ele quer ouvir. É exatamente assim que comporta o mundano. Ele não crê na palavra de Deus. Ele a despreza, faz exatamente o contrário do que Deus quer, do que Deus ordenou. Por isso que ele vive em pecado, por isso que ele vive pecando. A sua busca é pelos seus desejos e não pelo que o Senhor coloca, pelo que o Senhor define como seus princípios, como princípio padrão bíblico. Aquele que vive pecando, então, não conhece a Deus. Hernandes Dias Lopes diz assim, aqui, nesse versículo, a natureza do homem é declarada. Esses fatos são mostrados claramente. E os falsos mestres desconectam, então, a religião da vida. Os falsos mestres desconectam. Eles falam, não, religião é lá. Não é assim que fala hoje? É lá. Lá na igreja. Lá você fala da religião. Aqui não. Aqui é outra coisa. Então eles fazem essa desconexão para que as pessoas não sigam a verdade. Hoje o mundo, não parece assim? Exatamente o mesmo para o qual João escreveu. Parece que não houve evolução. De fato não houve. Por mais que tenha ciência, tecnologia e tudo que vier mais aí, inteligência artificial e etc, etc. O mundo continua o mesmo, porque o problema está dentro do homem, apesar que o mundo fala o contrário, né? O mundo fala, não, o problema está fora, não está dentro do homem. O mundo fala assim, o homem é essencialmente bom, mas não é, ao contrário. Como o mundo fala assim, o homem é essencialmente bom, ele nunca vai buscar a solução correta, porque a solução correta está em mudar internamente e não mudar externamente. Mas a palavra de Deus nos mostra que o homem é caído, que o problema é interno. Então, se o homem não cuidar internamente, não resolver o seu problema interno, quem pode fazer isso é Cristo, ele vai continuar vivendo no pecado e vai continuar se esbaldando no pecado. E a palavra aqui, quando fala vivendo no pecado, é peca, peca. Então, o homem mundano é assim, ele peca, peca. Contudo, temos a segunda prática. É a prática da luta contra o pecado. Vamos dizer assim? A prática da luta contra o pecado. Então vamos ler a segunda parte, que diz, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, aquele que o conhece faz o quê? Faz o contrário. Luta contra o pecado. Luta para que não fique dentro do pecado. Não vive peca, peca. Não fica no pega, pega, ou peca, peca, melhor. Né? O crente procura agir dentro do padrão cristão. E esse padrão é definido pela palavra de Deus. A Bíblia é a norma de fé e prática. Ela não é apenas um livro inspirador, interessante. Tem algumas pessoas que fazem a leitura assim da Bíblia. Não, tem algumas coisas interessantes ali, uma história bonita, umas palavras de sabedoria que ajudam o intelecto, uns provérbios interessantes, histórias inspiradoras, como a de Esther. Não é só isso. A Bíblia é a prática. Nós aprendemos o que nós aprendemos, devemos colocar no nosso dia. E o crente verdadeiro entende que a palavra de Deus é a verdade e por isso deve ser praticada. Nós não estamos dizendo que o crente não peca. A Bíblia diz que quem fala que não tem pecado é mentiroso. Mas a questão cerne aqui é que ele imediatamente foge. Ele pode até cair, mas ele se arrepende. Ele busca o Senhor, fala, Senhor, me perdoa, Senhor, me muda, me transforma. Imediatamente ele quer abandonar. Ele quer sair daquela lama onde o pecado original nos jogou. O crente não se coloca no pecado de forma contumaz, procurando oportunidade para pecar, dissimulando o seu erro para continuar na prática do pecado. O crente não faz isso. John Stott diz que se a natureza de Jesus é sem pecado, e se o propósito de seu aparecimento histórico era tirar o pecado, então todo aquele que permanece nele não vive pecando, ao passo que, por outro lado, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então Jesus veio para transformar. Se somos transformados, e aquele povo separado do Senhor é um povo que está nesse processo de santidade, nessa busca pela pureza. O título está assim, a pureza da igreja. Né? E essa pureza
É uma busca contínua nesse mundo, não com as nossas forças, porque nós não somos capazes, mas com a força do Espírito Santo que vai nos mudando. Então hoje o crente também continua a abandonar o pecado. Aquele que teve um encontro com Deus, quer sair da lama, sua alma é restaurada, as suas práticas são transformadas. Aquele que está nesse caminho, ele olha para trás e fala, realmente algumas coisas mudaram na minha vida, mas ele ainda sabe que tem muitas para mudar. Eu gosto de brincar no Ministério de Louvor, quando a gente está ensaiando, eu passo uma coisa um pouco difícil. Eu não gosto de passar coisa difícil, não. Mas o pessoal está rindo aí, né? Mas aí eu falo, não, está no caminho, faltam uns 10 ônibus aí. Aí todo mundo fica assim, 10? Então, o crente é assim, já pegamos muitos ônibus. Deus está se transformando, mas ainda tem muitos ônibus pela frente para a gente pegar. Assim tem que ser a nossa vida, assim é a nossa vida, a vida em santidade. Pastor Marcelo leu o texto em Romanos, que diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, concluindo, nós temos essa distinção. O ímpio peca, peca. O crente, quando peca, se arrepende e procura aquele que é santo, santo, santo. Procura aquele que pode santificar e pode mudar. Então, como viveremos, meus irmãos? Com uma aplicação. Busque a santidade. Viveremos buscando a santidade, nessa luta contra o pecado. Em vez de seguir o peca, peca, busque o santo, santo, santo Deus, que pode te transformar verdadeiramente. Calvin Gardner diz que mesmo que haja a capacidade de pecar, o crente é responsável por não pecar. Hoje nós temos a capacidade de pecar, mas só somos responsáveis por isso. Devemos lutar contra o pecado. E Paulo falava muito isso, a luta que ele tinha contra o pecado. Meus irmãos, vamos nos arrepender. Nós temos visto o mundo se levantando de uma forma muito grande contra a obra de Deus. Como será se chegarmos neste momento onde eles vão proibir a nossa live? Se chegarmos no momento onde eles vão proibir nos reunirmos aqui? E talvez vão chegar no momento onde vão tirar a Bíblia de nós e vão falar assim, ó, você nega isso aí. Como será? O mundo está se levantando. O povo de Deus vai enfrentar isso primeiramente buscando santidade, transformando a sua vida, e é o Senhor que faz isso. É a palavra que vai fazer isso aos nossos corações. Dedique-se ao Senhor, busque a santidade, peça a Ele para perdoar os seus pecados, siga a santificação, voltemos-nos para o Senhor em arrependimento e fé, sabedores de que a obra do Senhor, a obra que Ele iniciou em nós, Ele há de cumprir até o último dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.